Amigos, uma boa noite a todos. É uma alegria poder estar novamente aqui com vocês. Nesse momento, então, em que vamos elevar o nosso pensamento, pedindo amparo da espiritualidade para a realização desse nosso trabalho e que todos, da mesma forma, se sintam amparados aonde quer que estejam e naqueles também aos quais possamos elevar o nosso pensamento nesse momento. Então, gratos por esse amparo que recebemos sempre. Então iniciamos a nossa noite com a exposição doutrinária desta quarta-feira. A doutrina espírita nos esclarece que o ser humano ele é composto de corpo e de espírito. O espírito ele é o ser principal, ele é o ser racional, o ser inteligente. O corpo, por sua vez, é um envoltório material que reveste temporariamente o espírito para a execução de algumas tarefas do trabalho que fizemos e que é necessário ao nosso adiantamento. Com o passar do tempo, o corpo, pelo desgaste, ele vai acabar sendo destruído. Mas o espírito vai sobreviver a essa destruição. Sem o espírito, o corpo é apenas uma matéria inerte. Mas o espírito sem o corpo, ele ainda constitui o ser vivo e a inteligência. A morte do corpo, ele vai desembaraçar o espírito daquele laço que prende a terra e que em muitas circunstâncias nos faz sofrer. Deixando o corpo, o espírito retorna ao mundo espiritual, de onde saiu para encarnar. Então, o Espiritismo nos revela que existe também um mundo corporal e um mundo espiritual. Um mundo corporal composto pelos espíritos encarnados, nós que estamos aqui nesse momento, e o mundo espiritual formado pelos espíritos desencarnados. Essa vida espiritual é a vida normal do espírito e ela é eterna, ela independe do mundo corporal. A vida corporal, por sua vez, ela é transitória, ela é passageira nesses aspectos que nós conhecemos bem. Nessas rápidas observações que nós estamos fazendo nesse início da nossa exposição, nós podemos perceber, e a gente gostaria de deixar isso claro, que o momento que nós vivemos aqui, agora, ele é um estágio transitório, mas que a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. A partir disso, às vezes surgem alguns questionamentos, algumas questões que nós gostaríamos de trazer hoje. Então, por que então, se a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual, por que nós não ficamos por lá? Por que nós não ficamos estudando, aprendendo, evoluindo por lá? Por que nós precisamos começar tudo de novo aqui na Terra? Por que nós estamos aqui, afinal? Qual é o propósito de estarmos encarnados? E por que nós passar por tantas dificuldades, que são essas dificuldades inerentes ao mundo material? Se a gente fosse colocar numa única pergunta, por que nós precisamos reencarnar? E aqui nós trazemos alguns pontos importantes que nos ajudam a entender isso. Existe uma lei a que todos nós estamos sujeitos, subordinados, que é a lei de progresso. Nós, enquanto espíritos, fomos criados simples e ignorantes, mas temos como objetivo alcançar uma perfeição que é uma perfeição relativa, né? Uma perfeição que nos é possível atingir. Quando nós vamos alcançar essa perfeição, nós não sabemos. Porque é um processo que depende de cada um de nós. Nós podemos demorar mais ou podemos demorar menos. O que nós temos certeza, o que nós sabemos é que essa jornada evolutiva que nós fazemos, essa caminhada a que todos nós estamos fazendo, ela deve se dar através da matéria, através da carne, através das encarnações. Então, sobre essa questão, os espíritos nos auxiliam
afirmando, e a gente gostaria de deixar isso bastante claro, que a encarnação, ela não é um castigo, ela não é uma punição de forma alguma. Antes, ela é uma necessidade da nossa evolução. E aí nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Nós trouxemos aqui, na questão 132, Kardec vai perguntar: afinal, qual é o objetivo da encarnação? E aí os espíritos vão responder: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade: a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele também se adianta. Então, essa é a resposta que a espiritualidade vai dar quando Kardec pergunta qual, né, a necessidade da encarnação. E aqui nós gostaríamos de chamar atenção para alguns pontos dessa resposta, porque é uma resposta longa, então a gente gostaria de esmiuçá-la um ponto. Ponto a ponto, né? Então, a primeira questão que a gente traz é a seguinte: a necessidade que o ser humano tem de sofrer as vicissitudes da vida corporal, que são gerais, né? Que é o que aparece na questão. E aqui, para a gente entender o que são essas vicissitudes, né? E para a gente entender que não é um castigo. Por quê? Porque há vicissitudes, há dificuldades, há entraves, há obstáculos, enfim, que independem se nós temos algum débito a recuperar ou não. E aí vamos ver alguns exemplos para clarear isso. A desencarnação, a morte do corpo físico. Se alguém encarnou, ele tem que desencarnar, independente se essa pessoa foi boa, né, se agiu de forma correta ou se não. A desencarnação, ela acontece para todos e ela é uma vicissitude. Por quê? Porque nós sofremos quando alguém que nos é querido desencarna. E nós temos saudade, nós sentimos falta, isso nos traz algum sofrimento, por mais preparados que nós estejamos. A separação de um ente querido sempre nos impacta. É uma mudança, quer dizer, a gente tinha uma pessoa próxima, daqui a pouco ela não está mais ali. É uma mudança que se estabelece. Então, pelas dificuldades que a gente enfrenta em decorrência disso, ela é uma vicissitude. Um outro exemplo que a gente pode dar também para mostrar o que é a vicissitude é o envelhecer. É impossível nós, usando o corpo que nós estamos usando agora, não envelhecer, mesmo que a gente tenha sido a pessoa mais bondosa que habitou o planeta. Então, a caridade, a generosidade, ela não garante uma juventude eterna. O desgaste do corpo, ele acontece para todo mundo. Então, igual o desencarne, né, como nós havíamos citado antes. Então, é isso que a espiritualidade quer dizer com as vicissitudes gerais a que nós estamos sujeitos. São esses altos e baixos que a vida nos impõe e que todos nós estamos suscetíveis de enfrentar, que independem da nossa condição, mas que têm a ver com a questão da matéria, com a transitoriedade da matéria. Um outro ponto que nós destacamos nessa pergunta e na resposta que nós lemos é a questão da existência das expiações e das missões. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas essas são duas possibilidades que nós temos de fazer o que precisa ser feito no tempo em que nós estamos aqui encarnados. Um outro ponto que nós destacamos: se as expiações e as missões elas têm a ver com alcançar a perfeição, aqui a gente chega a uma conclusão óbvia: é porque nós não fomos criados perfeitos. Nós sabemos, a gente já comentou sobre isso, que nós fomos criados simples e ignorantes. Então,
E isso é importante nós ressaltarmos para a gente entender que nós temos um processo de aperfeiçoamento pela frente e também de nós nos colocarmos numa situação de humildade no sentido de que nós sempre temos o que aprender e nós sempre temos o que fazer. Destacado esses pontos, nós chegamos aos porquês, aos objetivos da encarnação. E aqui, na mesma resposta que nós lemos, os espíritos separam isso em duas categorias. Eles vão dizer que a encarnação serve para encaminhar o espírito na sua jornada de evolução, então, para que nós trabalhemos o nosso progresso individual, e também para nos colocar em condição de realizar a parte que nos cabe na obra da criação. Então, aquele sentido, né, de ser transformador do mundo. Nós vamos tratar esses dois pontos com mais detalhes. Então, nós dissemos que encarnar é uma lei natural, que prevê o progresso do espírito, né? Que foi criado simples e ignorante, mas que tem o objetivo de atingir uma perfeição relativa. Essa caminhada, esse processo evolutivo, ele ocorre através das expiações, que nada mais são do que passarmos pelas vicissitudes naturais do mundo material, como aquela que nós vimos no exemplo que demos. Então, os conceitos agora, quando a gente for tratar de expiação, são importantes para a gente entender isso. Então, o que é uma expiação? Nós falamos muito, né, que nós vivemos num mundo de provas e expiações, mas o que exatamente isso quer dizer? Expiação é a consequência, é sempre a consequência de um mal, de um erro que foi cometido. Então, se nós estamos em expiação, é porque nós estamos recebendo as consequências naturais de um ato, né, que nós cometemos anteriormente. Então, quem é que expia, né? Quem é que está em expiação? Quem tem algum débito para recuperar. Então, a gente pode dar um exemplo também. Um mal rico que não utilizou de forma adequada a sua riqueza, né, os seus recursos que lhe foram destinados nessa existência, por expiação ele pode vir a passar por uma vida de dificuldades, de privações, de uma situação financeira realmente bastante complicada. Pode acontecer, não quer dizer que em todos os casos seja assim, mas é uma forma de expiar um débito. Ainda a gente pode ressaltar que toda expiação ela serve de prova. Por quê? Porque ela está testando os recursos que nós temos, os recursos íntimos que nós temos, a nossa capacidade de enfrentamento diante de uma dificuldade. O que isso quer dizer? Quando a dificuldade nos bate à porta, como é que nós reagimos? E isso é uma prova, é quando eu mostro aquilo que eu tenho para reagir, né? Ou como eu reajo diante de uma dificuldade. E aí a gente destaca também, é importante, que uma expiação ela nem sempre é imposta, por isso que a gente diz que de forma alguma é um castigo, né? Ela pode ser voluntária. Às vezes pode ser difícil a gente entender, né, como é que a gente escolhe passar por uma expiação, como é que uma expiação pode ser voluntária. Mas sim, quando nós voltamos para o mundo espiritual e nós nos damos conta dos erros que nós cometemos, a gente pode fazer a escolha, sim, de reparar por conta própria esse erro, impulsionado pelo quê? Pela nossa consciência que nos cobra, que nos diz, não, nós erramos, nós precisamos reparar. E aí a gente pede uma determinada expiação, apesar da gente não recordar disso depois que está encarnado, mas nem por isso essa expiação deixa de ser justa, porque lembramos, ela é decorrência natural de um erro que nós cometemos. Então, aprender com os erros do passado para que a gente não cometa os mesmos erros, esse é o propósito da expiação, né? Ela não tem a finalidade de castigar ou de punir. E aí nós entramos na questão do que são as provas, né, que aparecem ali como um objetivo, né, da nossa encarnação. As provas elas podem ser expiações, como nós vimos, mas nem sempre, porque uma prova ela sempre traz junto um conceito de inferioridade, de um objetivo que não foi alcançado, né?
Porque quem alcançou um objetivo, ele não precisa provar que ele está pronto para aquilo, ele já fez, né? Então, a prova é para quem está melhorando, não para quem já atingiu a perfeição. Então, um espírito puro, por exemplo, ele não precisa passar nem por expiação e nem por uma prova, porque ele já alcançou todos os objetivos que eram precisos. Agora, nós que estamos na condição de espíritos imperfeitos, sim, nós temos as provas porque nós ainda não alcançamos todos os nossos objetivos. Nós não conseguimos alcançar tudo aquilo que nós podemos fazer. Então a prova é um teste, ela é um desafio, ela é uma dificuldade que se apresenta para nós mostrarmos que aprendemos uma determinada lição. Vamos dar um exemplo novamente. Quando nós chegamos no mundo espiritual, nós nos damos conta de que nós precisamos trabalhar a paciência. E aí eu pergunto para vocês, nós pedimos uma prova que exercite a nossa paciência. Nós vamos voltar a encarnar em que meio? Num meio harmonioso, num meio cheio de pessoas tranquilas? Ou nós vamos encarnar num ambiente rodeado de pessoas difíceis e que vão nos exigir muita paciência? O mais provável, como nós precisamos exercitar a paciência, é que a gente seja colocado num meio onde nós coloquemos em execução esse ato. Então, no meio de pessoas que nos exigem a todo momento a paciência e a tolerância, senão a prova não faria sentido. Então, vale ressaltar que as nossas dificuldades, elas nem sempre são uma expiação, ela nem sempre é a consequência de um ato mal que nós cometemos, mas ela pode ser uma prova que nós pedimos para poder nos depurarmos em relação a alguns pontos que ainda precisamos burilar em nós mesmos. E aqui a gente traz uma situação que é muito comum. Talvez vocês já tenham presenciado, visto alguém comentar, quando a gente vê uma pessoa com muita dificuldade, passando por muita dificuldade, normalmente o pensamento que nos vem à mente é o seguinte: essa pessoa deve ter aprontado todas em outras encarnações, ela está passando por dificuldade como uma expiação. E aqui a gente lembra que nem sempre, né? Por quê? Porque o espírito pode ter pedido aquelas dificuldades como uma prova para se melhorar. Por isso que nós dissemos que todo pré-conceito, toda avaliação, todo julgamento, ele não pode ser apressado, né? Às vezes as pessoas vivem situações que elas mesmas pediram, mas que não necessariamente tenham a ver com faltas que elas cometeram, simplesmente foi uma forma que elas encontraram de alcançar algum avanço de forma mais rápida. Então, aqui fica essa situação para a gente refletir e cuidar, né? Se aparecer a oportunidade ou a tentação de fazer essa reflexão de novo. Seguindo a nossa análise, a resposta da espiritualidade também se refere, além da expiação e das provas, à missão. E aí nós lembramos que quando eles falam quanto aos objetivos da encarnação, eles vão justamente nos dizer isso. Então, pode ser uma prova, uma expiação, ou pode ser uma missão. E aí, quando Kardec pergunta, né, para a espiritualidade no que consiste a missão, né, dos espíritos, eles vão dizer o seguinte, que a missão em sentido amplo, ela tem a ver com as tarefas que nós desempenhamos no contexto da criação. Então, por exemplo, aquele que cultiva a terra, aquele que ensina, aquele que inventa, aquele que produz, aquele que estuda, aquele que cuida, todos que agem para transformar o mundo estão realizando uma missão. Esse é o sentido de missão no sentido mais amplo. Então, todos nós podemos ter uma missão, desde que nós tenhamos uma vida útil sob o ponto de vista social. Então, vamos pensar sobre isso. O que nós fazemos é útil para alguém? Se a resposta for sim, então nós estamos desempenhando uma missão. O trabalho que você faz, as atividades que você faz são úteis para alguém? Né? As atividades que você executa são úteis para alguém, então você está realizando uma missão, está desempenhando uma missão.
se a gente for pensar, é muito difícil as nossas atividades não terem um propósito útil para alguém. E aqui a gente ressalta que todos nós que estamos aqui, né, nesse planeta, estamos com um objetivo, com uma finalidade. Por quê? Porque cada um tem a sua missão e porque cada um de nós pode ser útil em alguma coisa. O que nos cabe, o que é possível de nós fazermos é descobrir no que nós podemos ser úteis em relação às pessoas que convivem conosco. Principalmente nessa situação que nós estamos hoje, né, situação de excepcionalidade, que alguns de nós estão mais reclusos e nós estamos nessa imposição de afastamento, como é que nós podemos ser úteis para os outros? Né? Embora isso se aplique a todas as situações, nessa especificamente a gente vê um grande propósito. Que habilidade que nós temos, quais são os nossos talentos, o que nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas nesse momento, em que nós podemos ser úteis. E aí executarmos a nossa missão. Esses pontos ficam, né, esses questionamentos ficam para a nossa reflexão, que cada um possa fazer a sua reflexão íntima sobre isso. Agora, em sentido restrito, missão é algo mais é algo muito especial, é mais exclusivo, a gente poderia dizer assim. E aí a gente vê as missões em personagens que se destacam, porque eles vêm para nos mostrar um caminho. Então, como nós reconhecemos que alguém está em missão, falando agora no sentido restrito? Pelas grandes coisas que essa pessoa opera, pelo progresso que ela vai conduzir os seus semelhantes, enfim, são todos os resultados de uma vida que vão fazer a diferença no mundo. Então a gente pode citar aqui alguns exemplos de missionários, né? Moisés, Francisco de Assis, Gandhi, Kardec e tantos outros, né? E dito isso, nós lembramos que o segundo objetivo da encarnação é preparar o espírito para executar a parte que lhe cabe na criação, então auxiliando no progresso geral. Então vejam que aqui a lei de progresso ela sempre surge de maneira muito forte, né? Então, além do nosso processo de adiantamento individual, cada um de nós, através da sua missão, no sentido amplo, tem o seu papel dentro de um contexto, né? De um contexto de progresso geral. Então, ao mesmo tempo que Deus nos põe na Terra em contato com a matéria, para, através dela, nós atingirmos a perfeição a que estamos destinados, nós também somos coautores da obra de Deus. E a nossa participação no processo de aperfeiçoamento da Terra, ele é fundamental. Se nós formos refletir, nosso planeta é hoje muito diferente daquele que nos foi entregue nas nossas primeiras experiências, né, reencarnatórias. Os pântanos, os desertos, os lugares insalubres, aos poucos eles foram se transformando pela ação do ser humano. É muito fácil nós percebermos a nossa participação na obra do Criador. Então, a gente pode citar alguns exemplos. Deus nos deu uma pedra, nós transformamos em máquina, nos deu a planta, nós transformamos em alimento, enfim, né? Alimento, o papel, a roupa, os livros, a gente consegue processar todas essas coisas que nos foram dadas no sentido de adiantamento. A gente vê olha uma árvore e ela se transforma em abrigo. Então, da nossa inteligência, ela brota, né, ideias que facilitam a nossa vida, que mostram a nossa ação e que fizeram com que o mundo evoluísse, chegando no estágio que nós temos hoje, pelo menos no que refere a essa evolução intelectual, né, e tecnológica. Aqui, meus amigos, nós destacamos, né, e reforçamos os objetivos principais, então, da nossa encarnação. Ela tem um propósito, né? Então, é acelerar o nosso crescimento e é para trabalharmos no aperfeiçoamento da obra de Deus.
Agora, pergunto para vocês, o que nós fizemos com essas informações? Kardec sempre nos diz que o Espiritismo, ele tem que nos melhorar, né? A gente tem que ser pessoas melhores a partir dele. Então, como é que nós aproveitamos essas lições que os Espíritos nos trazem a respeito do objetivo da encarnação? E aqui a gente diz que é através das nossas escolhas, né? Um ponto que a gente pode refletir. Se nós sabemos que estamos aqui para o nosso aperfeiçoamento moral, o que nós estamos fazendo em relação a isso? Que escolhas nós temos feito para corrigir os nossos vícios, os nossos defeitos, enfim, aquilo que nos traz infelicidade. E nós ressaltamos, nós podemos fazer escolhas a todo momento, nós fizemos escolhas a todo momento. Nós podemos escolher aquilo que realmente é mais importante ou podemos escolher aquilo que se baseia no que é passageiro. Enfim, nós podemos escolher muitas coisas e lembramos, reforçamos novamente, é responsabilidade nossa, cabe a nós acelerar ou retardar o nosso processo evolutivo, mas como o progresso é uma lei, ele sempre vai chegar. A única questão que nós temos aqui é a questão do tempo. É a escolha de cada um, o ritmo, como isso vai se dar, se com mais ou menos sofrimento. Mas esse processo, ele é sim fruto do trabalho de cada um de nós. Então, nós podemos avançar mais depressa, alcançar condições menos penosas no caminho, ou nós podemos retardar esse processo e passar por todas as dificuldades que muitas vezes nós temos enfrentado. Meus amigos, meus irmãos, esse tempo que nós vivemos é um tempo de descoberta e é um tempo de ação. Cada dia que se apresenta é uma oportunidade única, que não deve mais ser desperdiçada. Nós estamos num momento em que as distrações, as ilusões que sempre interromperam a nossa marcha têm que ser deixadas de lado. Nós temos que priorizar aquilo que é importante, aquilo que é essencial. E aí é bom que nós meditemos, que a gente consiga indagar para nós mesmos. Por que nós estamos aqui? Como nós devemos proceder? São perguntas muito profundas, são perguntas muito íntimas, mas principalmente é muito bom e é aconselhável que nós nos permitamos ouvir as respostas a essas questões. Que o fato da gente normalmente encontrar desculpa para os nossos defeitos não nos segue a ponto da gente não enxergar aquilo que precisa ser feito em cada um de nós. Então, meus amigos, com esse convite à reflexão, de nós aproveitarmos esse momento em que estamos aqui, reencarnados, aproveitarmos as oportunidades que se apresentam, que nós possamos refletir sobre elas e agir em relação a isso, que nós convidamos, né, a todos para pensar sobre a temática que trazemos. Agradecemos nesse momento também a presença, a companhia dos amigos e principalmente desejamos que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, nos amparando nos momentos de dificuldade, clareando os nossos pensamentos e nos ajudando a discernir, a decidir pelos melhores caminhos para que possamos enfrentar as dificuldades com resignação, paciência e obediência às leis de Deus. Uma boa noite a todos, obrigada pela atenção e até mais.